Confira a segunda parte da reportagem sobre obesidade infantil. Entenda por que o índice subiu 240% nas últimas 2 décadas. Em relação aos anos 70 no Brasil, 30% das crianças estão acima do peso. E dados mostram que a obesidade infantil aumentou 10 vezes. O Ministério da Saúde informou que 7 milhões de crianças e adolescentes já lutam contra a balança. Além de causas patológicas e herança genética, o sobrepeso está diretamente relacionado aos maus hábitos alimentares e à falta de exercício físico. Por isso, em 2007, surgiu em Taubaté o programa Viva Leve. O nutricionista Marcos fala sobre a obesidade e como é o projeto. Sim, hoje a obesidade é o nome dado à doença, pelo qual as crianças aqui do projeto estão passando, os participantes do projeto. Então o errado seria chamar de gordo, esse termo é pejorativo, mas a obesidade é o nome dado à doença pelo qual elas estão no momento. Mas não tem nenhum pré-requisito, A pessoa que tem indicação médica ou que está passando pelo processo de obesidade, ela pode procurar o projeto. A gente agora, como está com as turmas fechadas, mas ela pode vir, deixar o nome e assim que surgirem as vagas, a gente pode procurar essa pessoa. A psicóloga do projeto, Silsa, conta que além dos problemas de saúde causados pela obesidade, as crianças também sofrem com bullying. Eles sofrem principalmente na escola, onde se tornam agressivos, tímidos, se retraem. E a gente vê que não é só na escola. Em casa, às vezes, os próprios irmãos. Para o educador físico Júnior, os exercícios físicos são para estimular de forma bem dinâmica. A gente procura estimular a prática de atividade física para auxiliar no objetivo maior, que é fazer com que eles tenham uma melhor qualidade de vida e diminuam esse sobrepeso que eles estão passando nesse processo. A técnica em nutrição, Fabrícia, é responsável por ensinar a essas crianças a elaborar seus próprios pratos. A gente procura sempre adequar tanto as cores, tanto a ingestão desses alimentos e procurar o que eles ingerem fora de casa e o que a indústria propôs para a população, que é uma alimentação mais prática, fácil, congelada, rápido, e a gente tenta trazer isso de uma forma mais saudável. E ela garante que tem resultado. E a gente tem relatos deles chegarem aqui e falarem: olha, tia, meu irmão fez o bolinho de batata doce. Para a Fabrícia, a finalidade do programa não é apenas por um ano, e sim para a vida toda. A gente faz escolhas alimentares melhores e não dieta. Não existe dieta e regime, existe, mas na verdade a dieta quer dizer eu estou num período para recuperação da saúde ou alguma coisa assim. A mãe Irineide colocou sua filha Ana Lívia por indicação médica. Aos 5 anos, Ana estava sobrepeso e ela precisou esperar a idade mínima para entrar no programa. E a mãe percebeu já algumas melhoras na saúde da filha. Ela tá mais tá menos compulsiva para comer, tá mais tranquila, tá aceitando bem a dieta, que é o mais difícil, que ela nunca aceitou bem antes, agora ela tá aceitando bem legal. E também foi incluir a família toda no cardápio dela, Então foi mais difícil, mas porém todo mundo aceitou. Ana Lívia conta o que mais gosta no programa Viva Leve. A parte do exercício físico e a parte que a gente experimenta os alimentos que a gente experimenta é bem gostoso. E quando perguntamos a ela o que ela mais gosta no projeto, ela não demora em responder. Eu gosto daqui porque aqui tem jump e lá em casa não tem. Cada vez mais os brasileiros buscam educação no exterior. A reportagem especial mostra a história de quem já estudou em outros países e traz dicas para aqueles que ainda sonham por um intercâmbio estudantil. Na busca por boas oportunidades, estudantes de todo o Brasil têm buscado cursos de inglês e universitários em diversos países. Devido à alta do dólar, os Estados Unidos ficou para segundo plano. Outros destinos que oferecem os mesmos benefícios talvez sejam mais atrativos ao bolso. Hoje os produtos que têm mais procura seria o Canadá, que é um custo-benefício bem legal, e também a Nova Zelândia, porque o câmbio é mais acessível do que o câmbio americano e faz com que os valores fiquem mais acessíveis. E outro destino também que a gente tem feito bastante é a África do Sul,
Então, o Canadá, a Nova Zelândia e a África do Sul são destinos bem acessíveis. A Suelen está de malas prontas para embarcar pela segunda vez para a Austrália. Dessa vez com seu marido. Ela contou com o apoio de uma agência de intercâmbio na primeira vez, gostou pela facilidade e agilidade do serviço e recorreu novamente à agência para o segundo intercâmbio. Para ela, que vai desta vez trabalhar enquanto o marido estuda o inglês, vale a pena pagar mais caro na agência pela segurança do serviço. Eu acho primordial, quando você não fala inglês, ter uma agência por trás em relação a esse suporte. Só que também, por exemplo, o fato de você não ter uma agência, na hora da aplicação do visto, você tem que ser muito esperto para você conseguir aplicar um visto e ser aprovado. Já o Charles resolveu economizar. Ele foi estudar na Inglaterra e fez tudo por conta própria em pouco tempo. Ele diz que deu trabalho, pesquisou tudo em blogs e sites oficiais do país, mas que valeu a pena. Além da Inglaterra e de conhecer os países que estão lá na volta e de dar o passeio, como Espanha, fui para Espanha, Alemanha, França, Itália, enfim, que coisas que estão perto e por um custo muito baixo você consegue conhecer. Ano retrasado eu também fiz uma viagem, fui para Angola por minha conta, buscar passaporte, papéis, o que necessitava, o que precisava, sempre buscando pessoas que já estavam lá ou coisas do tipo. O tempo do processo de intercâmbio, seja por agência ou feito pela própria pessoa, varia de acordo com cada um. A média é entre 3 meses, mas o que determina a rapidez de um processo é a condição financeira. Por isso é necessário se planejar. Os benefícios para quem tem uma experiência fora do Brasil não fica apenas no aprendizado de outro idioma. Evidentemente que há um ganho cultural enorme, né? Seja do próprio idioma que ele quer aprender, que ela quer aprender, seja do ponto de vista cultural mesmo, em termos de costumes, né? Em termos de relação social. Do ponto de vista profissional, eu acho que também tem esse ganho, mas eu acho que, ou seja, o ganho tem uma especificidade, quer dizer, do ponto de vista de como aprender técnicas ou métodos que talvez ainda não se aplique aqui. Eu acho que essa vivência lá fora traz experiências que nos permite relativizar as nossas verdades aqui internas. E ficam as principais dicas para quem quer fazer um intercâmbio, seja por agência ou sozinho. Eu acho que a grande sacada para quem está procurando um intercâmbio é se planejar. Sem dúvida, quando há o domínio de mais um idioma, as chances de sucesso fora do país de origem aumentam consideravelmente. Confira. No mundo globalizado, torna-se cada vez mais necessário o conhecimento de línguas além do português. Atentas a essa demanda, muitas escolas têm investido no ensino bilíngue. Para entender mais dessa metodologia, eu converso agora com o coordenador pedagógico Celso Aquino. Olá, Celso, seja bem-vindo aqui ao Repórter Setorial. Obrigado, tudo bem? Vamos entender mais desse ensino. O que exatamente é o ensino bilíngue? Bom, como o nome diz, né, se a gente tirar da semântica da própria palavra, bilíngue, são 2 línguas, então são 2 idiomas. O aluno que estuda numa escola bilíngue, ele basicamente estuda em português e em inglês, normalmente em inglês, né? A gente trabalha o inglês, já que o inglês é uma das línguas mais, mais faladas com maior demanda na atualidade. Existem também as escolas internacionais. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença entre o ensino bilíngue e as escolas internacionais. Tem alguma diferença nesse sentido, não é? Tem. O que a gente tem normalmente é que as escolas internacionais elas acabam sendo 100% nesse outro idioma. No caso, as escolas internacionais em inglês, elas vão trabalhar 100% em inglês e muitas vezes até seguirem o currículo, por exemplo, americano, nas escolas americanas. Então, o aluno tem um diploma americano no final, mas ele não estudou necessariamente em português. Não é uma regra isso, você tem algumas variações entre as escolas, mas é o sistema mais comum. E ele tem até um certificado que é reconhecido depois fora do país, não é isso? Então, dependendo de onde ele estudou, se ele fez, por exemplo, high school americano, né, vinculado a alguma escola americana, ou alguma escola que traga o programa de high school, por exemplo, o aluno ele recebe o diploma do ensino médio, né, o high school, oficializado pelo governo americano, reconhecido pelo governo americano. E esse tipo de certificado pode ser um diferencial para esse estudante que pretende uma carreira lá fora, não é isso? O aluno que pretende estudar fora do país, fazer uma universidade americana, por exemplo, se ele tem um diploma do high school americano, isso facilita em várias etapas no ingresso dele na faculdade, sendo uma delas justamente a questão do histórico escolar. Então ele vai ter as notas reconhecidas pelo governo americano. O aluno que tem 10, por exemplo, em 10 ou 9 notas altas nesse histórico escolar,
reconhecido pelo governo americano, nessa universidade em que ele fizer essa application dele, ele vai ser reconhecido muito mais, essas notas vão ser reconhecidas mais facilmente. Porque se a gente for comparar, por exemplo, o aluno que faz o ensino médio no Brasil e depois vai fazer a application levando para lá o histórico escolar brasileiro, geralmente a universidade americana ela vai considerar também a posição do país no índice internacional de educação. Né? A gente sabe que o Brasil, infelizmente, não está numa das melhores posições, vou dizer assim. Né? Então, um 10 que o aluno tira no Brasil, para uma universidade americana, né, ele não é olhado da mesma forma como um 10 que ele tirou e é reconhecido pelo governo americano. Então, isso, por exemplo, às vezes é a diferença entre ele ser selecionado ou ganhar uma bolsa, por exemplo, nessa universidade americana ou não. Conversamos aqui com o Celso Aquino, ele é coordenador pedagógico. Muito obrigado, Celso, pela sua participação aqui conosco no Repórter Setorial. Nesta edição você acompanhou sobre a inclusão de profissionais com deficiência no mercado de trabalho. Conheceu as vantagens do ensino à distância que tem conquistado milhares de alunos. Entendeu sobre os inimigos do sono e aprendeu como combatê-los. Viu também sobre a obesidade infantil, uma das doenças que mais cresce no Brasil. E que os planos de saúde estão mais caros. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever tudo em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.